Olá, povo de Deus! Vamos dar prosseguimento ao nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura. Do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. E hoje vamos ler o capítulo 31, onde dos versículos 1 ao 21 vai tratar da fuga de Jacó. Do versículo 22, ainda no capítulo 31, do versículo 22, até o versículo 42, ao momento em que Labão persegue a Jacó. E do versículo 43 do capítulo 31 até o versículo 3 do capítulo 32, vai acontecer um tratado entre Jacó e Labão. Vamos ler essas três porções relacionadas ao patriarca Jacó. A fuga de Jacó, capítulo 31 do livro do Gênesis. Diz assim, versão da Bíblia de Jerusalém. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele constituiu toda essa riqueza. Jacó percebeu que Labão não o tratava mais como antes. O Senhor disse a Jacó: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Olha que palavra de convicção e fé, né? Mas o Deus de meu pai está comigo. Ele continua falando às suas duas esposas: vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for salpicado será teu salário, todos os animais pariam crias salpicadas. Cada vez que me dizia: o que for listrado será teu salário, todos os animais pariam crias listradas. E Deus tomou seu rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, chegado o tempo em que os animais entram em cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: sim. Ele disse: ergue os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados. Pois eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungiste uma estela
e me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna à tua pátria. Lembram de quando Jacó saiu fugido da presença do seu irmão Esaú e, cansado da jornada, ele adormeceu, tendo uma pedra por seu travesseiro, e ele teve um sonho onde via anjos de Deus subindo e descendo aquela escada. E o voto que ele fez ao Senhor naquela noite, aquela madrugada, né? Deus está fazendo ele lembrar aqui, neste momento, que ele era aquele Deus que o visitou naquela madrugada de jornada, de viagem. Prosseguindo. Raquel e Lia responderam-lhe: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu o nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho, com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquirira em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão fora tosquiar seu rebanho, e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o monte Gileade. Agora vamos dar prosseguimento à leitura, né? Lendo do versículo 22 até o 42, que narra a perseguição que Labão fez a Jacó. Diz assim: no terceiro dia avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo a seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de caminho e o alcançou no monte Gileade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna, e lhe disse: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Olha só. Deus disse a Jacó: sai desse lugar, eu sou contigo. O sogro, provavelmente com ódio, reuniu ali uma equipe fortemente armada e foi no encalço de Jacó e sua família. Mas antes que ele pudesse estar na presença de Jacó, o Deus de Jacó, num sonho, lhe disse essas palavras, que eu vou repetir: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha, e Labão plantou sua tenda no monte Gileade. Labão disse a Jacó: que fizeste? Enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra?
Por que fugiste secretamente e me enganaste em vez de me advertir, para que eu te despedisse na alegria e com cânticos, com tamborins e liras? Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Poderia causar-te danos, mas o Deus de teu pai, na noite passada, me disse: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Agora, pois, que já partiste, uma vez que tinhas tanta saudade da casa de teu pai, por que roubaste meus deuses? Jacó respondeu assim a Labão: eu tive medo. Pensei que irias me roubar tuas filhas. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos irmãos, verifica o que te pertence e que está comigo e leva-o. Com efeito, Jacó ignorava que Raquel os tivesse roubado, os ídolos, os ídolos cananeus que o arameu Labão tinha em casa. Raquel, ainda com impregnações da sua vida cananeia, cometeu esse desatino, retomando aqui a leitura. Com efeito, Jacó ignorava que Raquel os tivesse roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das duas servas e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, pusera-os na sela do camelo e sentara-se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho o que é costumeiro às mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão. E Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: qual é o meu crime? Qual é a minha falta para que me persigas? Procuraste em todos os meus utensílios, encontraste acaso algum utensílio de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Eis que há 20 anos estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava a sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o parente de Isaque, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias.
Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho de meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Encontro duro, né? Encontro doloroso entre um sogro e um genro, onde o tratamento foi duro. Se Jacó cometeu faltas no meio da casa de seu pai Isaque, na questão envolvendo a primogenitura de seu irmão, ele pagou um preço muito caro na casa de Labão. Mas Deus o guardou. E aí eles estabelecem um tratado, né? É feito um tratado entre Jacó e Labão, e a gente vai ler como foi esse tratado, que vai do versículo 43 do capítulo 31 até o versículo 3 do capítulo 32. Diz assim: Assim respondeu Labão a Jacó: Minhas são as filhas, minhas estas crianças, meu é o rebanho, tudo o que vês é meu. Mas que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Vamos, concluamos um tratado, eu e tu, e que isso sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu como estela. E Jacó disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e com elas fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão o chamou de Jegar Saaduta e Jacó o chamou Gileade. Disse Labão: Que este monte seja hoje testemunho entre mim e ti. Por isso chamou Gileade e Masfa, pois disse: Que o Senhor seja vigia entre mim e ti, quando nos separarmos um do outro. Se maltratares minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, e ninguém estiver conosco, vê, Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: Eis este monte que reúne entre mim e ti, e eis a estela. Este monte é testemunha, a estela é testemunha, de que não devo ultrapassar este monte para o teu lado, e de que não deves ultrapassar este monte e esta estela para o meu lado, com mais intenções. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor julguem entre nós. E Jacó jurou pelo parente de Isaque, seu pai. Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus irmãos para a refeição. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para sua casa. Como Jacó seguisse seu caminho, os anjos de Deus o afrontaram. Vendo-os, disse Jacó: É o campo de Deus. E deu a esse lugar o nome de Manaim. Até aqui, esta longa leitura, né? Mas aconteceu a separação, a saída, o regresso de Jacó. Ainda está em viagem, essa jornada de viagem de regresso é longa e reserva para nós muitos acontecimentos,
Mas o que cabe destacar aqui, em toda essa jornada do patriarca Jacó, é a presença de Deus. Aquilo que Deus disse para Abraão, ele cumpriu em Abraão, cumpriu em Isaque e está cumprindo em Jacó. Eu estarei contigo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Deus de promessas, o Deus fiel, é o que nós conseguimos ver na história dos patriarcas. Deus o abençoe com essa leitura, abençoe a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.